dentro do carro. Hoje vai ter reflexão. Oiê, me chamo Jéssica Gerlane e tô aqui com mais um vídeo para esse canal. E hoje a reflexão é sobre a seguinte frase: o amor é cego. Creio que toda adolescente já ouviu essa frase. E quando se ouve falar, o amor é cego, as pessoas tendem a associar a questão física. E não. Hoje nós não iremos falar nesse sentido, tá? Hoje nós não iremos falar do amor ágape, o amor de Deus. Não iremos falar do amor fraterno entre irmãos, do amor materno, do amor paterno, do amor eros, que é o amor que existe, que deve existir entre cônjuges. Nós iremos falar de um outro tipo de amor. E ele não é apenas cego. Esse amor, ele é cego, adoece e emburrece. Aqui eu estou falando do amor, que acho que nem deve ser chamado assim, mas é que o amor doentio. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque conversando com uma pessoa, nós estávamos falando de finanças e foi caindo algumas vendas que estavam nos meus olhos. E cara, quando eu passei a olhar de fora, eu pensei, nossa, o amor não é só apenas cego, ele emburrece. Aí depois eu reformulei, não é o amor. O amor doentio, ele é cego e emburrece. E adoece. Mas, por que eu quero frisar nessa parte que deixa burro? Cara, esse não é um ponto de vista só meu. Se você já passou por uma relação que não fez bem, uma relação tóxica, quando você quando você consegue sair da relação e você passa a enxergar ela de fora, que você olha para o seu passado, que você olha para tudo que aconteceu e você começa a refletir, você percebe, poxa, como eu fui tonta, como eu fui burra, como eu pude deixar isso acontecer, Algumas pessoas podem falar que é processo de culpa, mas não, é só você enxergando através das lentes que você colocava. As lentes a cegueira mesmo. A cegueira da dependência, a cegueira, enfim, um emborrecimento. Essa é a melhor palavra que eu consigo colocar. Mas também, em contrapartida, existe algo que casa perfeitamente com a questão do você ficar tão entregue, tão viciado nessa falsa dopamina, que de fato você assina o contrato ali de burro. Porque, cara, você pensa assim, pensa comigo. Se você tá em um relacionamento que não tá fazendo bem, se você já falou inúmeras vezes e não mudou, e você tá ali levando por conta da dependência que você tem, seja financeira, seja emocional, seja porque você tá apegado a filhos ou porque você construiu algo juntos e quer evitar essa questão de dividir, que é pra blá, 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 blá. Enfim, quando você se coloca nesse quadro e o outro está vivendo ali livremente, abertamente, fazendo o que quer, pouco se importando se as atitudes dele ou dela tá lhe machucando, porque você
com a dependência, com esse emburrecimento, você permanece nessa relação, entenda uma coisa: se pro outro tá sendo. Se para o outro essa relação ela é cômoda, pouco importa como você tá. Então, quem tem que se posicionar é você. O poder tá aqui, ó, nas suas mãos. De dizer, opa, aqui não. Chega, acabou. Às vezes, tá só na tua mão. É só tu se posicionar. E, cara, os direitos se envolve essas questões que eu falei, como filhos, bens materiais e tantas outras coisas. A justiça, meu amor, você pode recorrer, mas não se prende, não. Se tá sendo cômodo pro outro ter alguém que tá ali se prendendo, dando essa permissão para o outro viver da forma que quer, independente se vai estar machucando o companheiro ou não. E se você é esse companheiro machucado, poxa, tá nas tuas mãos. Se posiciona. Não faça parte desse grupo de que o amor é cego e emburrecedor. Então, abra os olhos, se reavalie. Se tiver a chance nessa relação de você conseguir ali, com o propósito, os dois na mesma sintonia e colocando Deus como centro para restaurar a união, ótimo, vai em frente, tenta. Mas, se você não vê isso, não fica permitindo. Isso é por experiência própria, tá? Às vezes, as pessoas não fazem isso porque tá justamente preso no ciclo da falsa dopamina, da falsa sensação, das migalhas que o outro oferece na relação tóxica, por causa da dependência. E por que eu falo que o controle está nas suas mãos? Porque para o outro que está agindo de forma que lhe machuca, de forma que lhe despreza, que lhe menospreza, que faz você se sentir um lixo, e da mesma forma que faz você se sentir um lixo, volta lá com uma falinha, com um negocinho, coisa e tal, pra lhe dando migalhas. É igual alimentar pombos. O pombo sempre vai estar ali arrodeando, mas sempre migalhas. Então, o outro ele vai fazer isso porque para ele é conveniente saber que tem você ali para o que der e vier. Então, para o outro, não se preocupe. Para o outro, ele sempre vai ficar ali vendo você definhar, porque é confortável. Ele tá fazendo, o outro tá fazendo o que quer, como quer, do jeito que quer, e você tá ali. Então, assim, às vezes tá só nas suas mãos. Aí você pode pensar, mas Jéssica, não é bem assim. Às vezes nós temos um patrimônio juntos, temos filhos, eu penso na família, eu penso nos meus pais, eu penso na família dele, eu penso. E na pessoa mais importante que você tá pensando, que é você, tá? Porque toda essa parte, a justiça ela consegue resolver. E com relação a familiares, se a base da sua família, que é você e seu par, ou moto, se a base, eita Jesus, se a base da sua família, que é você e seu par, não tá bem, se um dos pilares dessa família não tá respeitando isso, você acha que vai lavar nas costas sozinho? Oi? Não é assim. Então, reflita. Se não quiser fazer parte desse grupo, que um dia eu fiz. Eu já fui essa pessoa que tentava aprender. Então, assim, deixar ir faz parte do se libertar. Às vezes
Às vezes você tá aí nesse processo de sofrimento, parecendo aqueles ratos que ficam andando naquelas bolinhas ali, corre, 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 nunca muda, é sempre a mesma visão, é sempre a mesma coisa, porque você permite isso, entende? Então, assim, muda a rota, se posiciona. Se você vê que não tem jeito de forma alguma, cai fora. Agora, se você ainda não parou para se posicionar, para dizer, olha, é assim, 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 assim. Quer? Não quer? Tchau. Siga seu caminho que eu sigo o meu. Se você não parou para fazer isso e você sente que tem chance, tenta. Eu sou a favor, tá? Tenta. Senta, conversa, tenta alinhar, coloca Deus como centro. Agora assim, não faça como eu, tá? Que fui lá, me posicionei, não uma, mas algumas vezes. E sempre que repetia o ciclo, eu sempre ficava voltando na mesma tecla. Eu sempre ficava voltando tentar resetar, tentar começar, tentar. E não funcionava, porque pro outro vira cômodo. O outro já fica sabendo que, tá, eu erro aqui, a pessoa só vem conversar, fica mal, chora, adoece. Mas depois de um tempo, tudo volta ao normal. E tudo se repete, entende? Então, assim, você conversou? Alinhou? Tá tentando? Percebeu que a pessoa tá ali na mesma tecla? Que tá voltando as atitudes a se repetir? Por mais que sejam sorrateiras? Aí você chega assim, olha, já conversei. Aí se posiciona de vez, aí você... Tá bom? Dá tchau. Então, pra hoje, não faça parte daquele grupo do amor doentio, que é cego, doentio e emburrecedor, tá? É isso. O poder tá nas suas mãos. Se você tá sofrendo, se você já falou, se você tá vendo que não tem evolução, se posicione. E entenda uma coisa, você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você vai dessa pra melhor, acabou, entende? E não se prende à questão de, agradar familiares, agradar não sei, amigos, blá blá blá. Não se prende a isso. Entenda uma coisa, principalmente se você for mulher. Poucas pessoas vão apoiar a mulher nessas situações. Geralmente a mulher ela só é vista como a coitadinha quando ela sai quebrada ou morta. Então assim, liberte-se. Um beijo e fica com Deus.